Olá, olá, boa noite a todos. Esse é mais um Ramps Conecta e dessa vez, né, a gente está com um assunto super importante para falar com vocês, para compartilhar uma boa conversa. E o tópico de hoje é fibromialgia e a cannabis. Obviamente, nosso contexto todo de trabalho aqui é a cannabis e nós sabemos e temos, né, várias outras possibilidades, né, de cuidado com a fibromialgia. E como o nosso negócio é cannabis, hoje a gente vai falar especificamente desse ponto, né, desse pedaço. E, né, para completar esse time aqui comigo, né, eu convido também aqui já a nossa Jéssica Bueno. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Gel. Boa noite, pessoal. Eu sou Giovanni Rodrigues, mas podem me chamar de Gel. E esse é o Ramps Conecta. E dessa vez, nossa convidada é a doutora Caroline Pag. Olá, Carolina. Boa tarde, boa noite, né? Na verdade, boa tarde, não, boa noite. Boa noite. Espero que você esteja bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui já tá escuro, então para mim é noite. Verdade, verdade. E Carolina, você tá falando aí de Porto Alegre, correto? Porto Alegre faz frio e chuva. O frio tá pegando todo mundo aqui. E, assim, muito obrigado, primeiramente, por aceitar esse convite para a gente falar de um assunto que, assim, que você tem dominado muito bem, que você está trabalhando com vários pacientes. E eu acredito que é um assunto muito relevante, né? Porque a gente está falando de uma condição que atinge hoje, né, um número bem significativo de pessoas no Brasil, né? A gente está falando de números que variam de 2% a 7% da população, né? E, enfim, né? Mas antes de a gente falar disso tudo, né, de você contar a sua história, eu quero que você aproveite esse momento para contar para a gente também como que é a sua história com a cannabis, né? A gente vai falar aqui sobre um ponto muito importante e mais que isso também de você contar a sua história, como você chegou, né, até esse momento. Sim, então, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é super legal estar aqui falando de algo que eu gosto muito, porque trabalhar com cannabis, principalmente com doenças que causam dor, e ver resultado disso é muito gratificante, né? Mas, apesar de hoje ser gratificante, a minha história inicial com a cannabis não foi das mais felizes, né? Tudo começou... Eu já estudava cannabis, eu já tinha prescrito algumas vezes, mas para mim era algo assim, em últimos casos, prescrevia cannabis. E ano passado, mais de um ano já faz, né? Quando teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul, eu me vi numa situação que fiquei muito mal, comecei a trabalhar nos abrigos, então eu fui afastada do trabalho pelo meu psiquiatra, eu tive um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, e junto disso vem ansiedade, insônia, sintomas depressivos, né? E aí, tentei algumas medicações alopáticas, dessas mais convencionais, nenhuma eu tive bons resultados, eu tinha muito efeito colateral. E aí veio na minha cabeça assim, eu já estudei isso, por que eu não tento isso em mim, né? Então conversei com outros colegas médicos para não fazer isso sozinha, né? Porque apesar de médica, a gente não deve ser nossos próprios médicos. E comecei a me tratar com o CBD full spectrum na época e melhorei muito, muito rápido. Depois fui só ajustando, comecei também a usar outros canabinoides para insônia. E foi assim que eu melhorei. E nesse momento foi o momento que eu falei, eu quero trabalhar com isso. Assim. Então foi aí que eu decidi que eu ia focar nisso como especialidade, que até então eu estava focada na especialidade como medicina de família, que é um pouco de tudo. Continuo focada na medicina de família, mas eu decidi que a cannabis é um novo foco para mim e hoje é o que faz sentido, assim, que me faz ver a medicina de verdade. Gente, que bonito, viu? Que legal a sua história e acho que é isso, né? Acho que eu nunca tinha te contado, né, essa história. Não, nossa última vez que nos encontramos, eu acho que ficou essa pergunta, né, que faltou para ser respondida mesmo, né, essa história toda. Obrigado por compartilhar ela com a gente, né? A gente sabe que isso é muito importante porque, né, a gente fala aqui, né, de algo que é novo para muitas pessoas, a gente tem se envolvido bastante com muitas discussões em relação a isso, mas é novo para todo mundo, né? E a gente precisa mostrar exatamente os detalhes, né? Então, Carol, é com você. Conta pra gente o que a fibromialgia e a cannabis têm em comum, né?
Então tá, gente. Qualquer coisa vocês vão me perguntando. Mas primeiro acho que é importante a gente explicar um pouquinho o que é fibromialgia. Provavelmente quem tá aqui hoje já conhece, já sabe o que é. Mas é bom a gente contextualizar. Então, a fibromialgia, ela é uma doença crônica que causa dor no corpo todo. Mas ela não é bem esclarecida na medicina. Então, não existe nenhuma evidência concreta do que causa, o porquê que causa. Só se sabe que é uma doença crônica e que ela tem muita relação com o nosso sistema nervoso e na questão psicológica. Junto dessa dor vai vir cansaço. Então, os pacientes que têm fibromialgia, eles relatam que eles já acordam cansados, que eles acordam duros, assim, as articulações enrijecidas. Junto disso vem insônia por causa da dor. Então, eles não dormem porque tem dor enquanto estão tentando dormir, ficam se mexendo, acordam várias vezes durante a noite. Tem dificuldade de se concentrar, dificuldade de memória, que tudo isso tem a ver com o fato de não dormir direito. E é uma bola de neve. Então, junto disso vem ansiedade por não conseguir controlar a dor, alteração de humor, né? Porque quem tá com dor não tá bem, não tá feliz. E o mais curioso é que os exames são normais. Então, não existe um exame de sangue, um exame de imagem que vai dizer diagnóstico de fibromialgia. Não existe. Então, quando a gente diz ali, Gel, que é de 5% a 7% da população, na comunidade médica, a gente acredita realmente que esse número é muito subestimado, porque não é um diagnóstico fácil de fazer. Então, é uma doença recente, ela foi definida, criado o nome fibromialgia em 1976. É super recente, assim, para a medicina, né? Então, é tudo muito recente, tudo que envolve fibromialgia é recente, qualquer tipo de tratamento. E, no caso, para fazer um diagnóstico de fibromialgia, o médico tem que fazer uma exclusão de outros diagnósticos. Então, é um diagnóstico demorado, é um diagnóstico difícil. Para ele ser, de fato, bem feito, leva tempo. Então, a gente vai excluir todas as outras causas de dor, de insônia, de cansaço com outros exames. E se realmente não vier nada, a gente diz, olha, existe um questionário que a gente faz que fecha critérios para fibromialgia, né? Com perguntas e respostas, assim, em geral. E a gente diz, olha, você fecha critério diagnóstico para fibromialgia. E aí a gente fecha um diagnóstico. Então, é um diagnóstico que para o paciente é muito triste também. Porque ele passou por um tempão ali de exames. E ele acha que aquilo, nossa, mas aquilo foi tudo desnecessário. Não foi desnecessário. A gente chegou a uma conclusão. Mas é uma conclusão difícil, assim. É um diagnóstico difícil de dar, na minha opinião, assim. Então, assim, em resumo, o que acontece com o nosso sistema nervoso? Assim, ele fica hipersensível nessas pessoas com fibromialgia. É como se o voluminho da dor tivesse no máximo sempre para essas pessoas. Então, o que para nós que não temos fibromialgia não costuma doer, para alguém que tem, dói, né? Carol, você menciona uma coisa muito interessante, que é você tem um conjunto de sintomas que atrapalha a vida dessa pessoa de várias formas, né? E um conjunto são muitos sintomas. Agora, e essa demora, né, para esse diagnóstico e tudo mais, e é um diagnóstico basicamente por exclusão, né? Diferente de talvez um sintoma que uma gripe, onde você tem a febre específica, você tem de alguns outros sintomas ali dentro. Nesse caso, não, ele pode variar bastante. Como é que fica também a questão emocional do paciente, né, nesse período todo, nessa procura toda de encontrar uma solução? Muito fragilizada, né? Não tem como não ficar, assim, se a gente se coloca no lugar de uma pessoa nessa situação, gera uma ansiedade, gera uma angústia e uma tristeza, porque ao mesmo tempo que você tá ali, você não sabe o que você tem, você tá com dor, né? E ninguém gosta de sentir dor, né? A gente sente dor por 1, 2 dias, quando bate algum local do corpo, já é angustiante. Então, imagina algo que é crônico, né? Todos os dias essa pessoa tem dor. E as medicações convencionais que a gente vê sendo usado para fibromialgia, nenhuma delas é 100% eficaz. Tanto que ainda se estuda sobre, porque a gente quer buscar eficácia, assim. Então, a importância da gente estar falando hoje sobre fibromialgia e cannabis é justamente porque tem se visto muito benefício para dor usando cannabis que são superiores aos benefícios dessas medicações convencionais.
Então, falta estudar mais, mas isso já é visto nos estudos que existem, né? E antes de entrar até mesmo no ponto, né, como que a cannabis atua na dor aí, em relação ao paciente com a fibromialgia, pensando na possibilidade quando a gente tem uma doença complexa como essa, né, e o paciente ele passa muito tempo, né, nessa busca por essa solução. Hoje, aqui no Brasil, o paciente ele já tem todo o suporte que ele precisa, como que é, né? Esse jovem que você falou, 80, se eu não me engano, acho que 81, né? Na década de 80, no início da década de 80, né? Que ela começa a figurar como né, nos manuais médicos, como uma condição em si. A gente está falando de algo muito, muito recente mesmo, né? Isso em termos de tratamento aqui no Brasil e outros lugares, você percebe alguma diferença? Você conhece essa realidade ou isso para você ainda você não teve esse contato? Em termos de tratamento para fibromialgia, que não sejam a cannabis, essa é a pergunta, né? Isso. Então, de forma global, não existe nenhum tratamento que seja 100% eficaz. Então, hoje, os tratamentos convencionais para fibromialgia são medicações para dor neuropática e que também são ansiolíticos. Então, a gente usa ambos. Um ansiolítico, então remédios para ansiedade e depressão, né? Que também tem a ver com a fibromialgia, e remédio para dor neuropática. Então, dores do sistema nervoso, dor crônica, né? Então, pregabalina, duloxetina, gabapentina são as medicações mais usadas nesses casos e geralmente uma só não é o suficiente. Então, tem que ser associado com antidepressivo que cause sono à noite para a pessoa conseguir dormir melhor. E essa dor nunca está controlada. Então, essas pessoas, os pacientes que chegam para mim de fibromialgia, que buscam a cannabis, eles chegam para mim usando um desses remédios para dor neuropática, um antidepressivo, algum remédio para dormir, mais remédios convencionais para dor, então dipirona, paracetamol. Então, ali já deu uma lista de remédios. E mesmo assim, eles estão me procurando. Então, quer dizer que não tá bom ainda, né? Então, eu vejo isso de forma global, assim, porque não existe nenhum outro tratamento que tenha sido revolucionário em algum outro país por enquanto. O que está sendo revolucionário mesmo é a cannabis. Que incrível. E mais um ponto sobre essa questão da dor, algo que sempre me chamou muita atenção em relação à fibromialgia é, né, essa dor que se manifesta de uma maneira difusa, né? Para mim foi, né, não tenho um caso na família de alguém com fibromialgia até então que eu saiba, né? E a gente, assim, entender a dor e entender um pouco mais de relatos de outras pessoas sobre essa dor difusa, né? Você pode explicar também um pouquinho mais o que é essa dor difusa? Quando a gente escuta isso a primeira vez parece um pouco estranho, né? Mas o que é essa dor difusa exatamente? Sim. Até para as pacientes é difícil explicar, Gel. A dor da fibromialgia, o relato é que é uma dor por tudo e ela não é bem localizada. Então, os pacientes não conseguem dizer, dói aqui, nesse lugar. Ele não, é uma dor que pulsa, é uma dor enfacada. Eles não conseguem definir a dor para nós. Então, é muito variado. Eu tenho pacientes que me falam que sentem como choques pelo corpo. Outras falam que formiga. Outras falam que é uma pressão, que é uma pontada. Então, isso é uma característica da fibromialgia. Ela é muito indefinida. E essa dor difusa da fibromialgia é o que mais faz acreditar que ela tem a ver com o sistema endocannabinoide. Então, eu já vou puxar esse gancho de algo que eu acho muito interessante compartilhar, que é um estudo do ano de 2016 que está revolucionando os tratamentos de fibromialgia em relação à cannabis, né? Então, desde então, tem sido muito estudado mais isso. Por quê? Nós temos no nosso corpo um sistema endocannabinoide. Todos nós temos um sistema endocannabinoide, como o sistema nervoso, o sistema circulatório. Só que ele é menos estudado, né? Ele é menos conhecido. Mas ele tá ali, ele existe, apesar de a gente não enxergá-lo. E esse estudo de 2016, ele propõe que a fibromialgia, ele junta a fibromialgia com enxaqueca e síndrome do intestino irritável, que são 3 doenças dolorosas que não têm explicações concretas na medicina ainda. E ele propõe que essas doenças podem ser causadas por uma deficiência clínica de endocannabinoides. Então, esses canabinoides que o nosso corpo deveria estar produzindo, que os mais famosos são a anandamida e o 2-AG,
Nessas pessoas com essas doenças, eles têm ou uma baixa produção ou um funcionamento irregular, deficiente dos canabinoides. Então, nesse estudo, que é muito interessante, ele faz análise de pessoas com fibromialgia, com enxaqueca e com síndrome do intestino irritável e compara com pessoas sem essas doenças, saudáveis, né? E essas pessoas com essas doenças, elas tinham doses reduzidas de anandamida. Eles usaram a anandamida nesse estudo, que é um canabinoide mais conhecido e mais fácil de ser dosado, que é algo que a gente deveria produzir e não produzindo pode causar essas doenças de forma crônica, né? E isso faz muito sentido, porque muitos anos antes desse estudo ser feito, que ele é de 2016, bem recente, né? Houve uma história, não sei se vocês já ouviram falar, de uma europeia, Jo Cameron, o nome dela, que ela foi estudada, pegaram ela para estudo porque ela não sentia dor e ela estava sempre feliz. Ela era assim, nunca estava abalada e não sentia dor, então era até perigoso, porque é importante a gente sentir dor, né? A dor nos protege, então ela podia botar a mão no fogo, ela não sentia, então isso se tornava um risco para ela. E pegaram ela para esse estudo. Então, descobriram no organismo dela, sem querer, que o que ela tinha de irregularidade era uma produção excessiva de anandamida. Então, isso, juntando as duas histórias, faz muito sentido, né? Então, se o excesso de anandamida faz a pessoa não sentir dor, a falta da anandamida vai fazer essa pessoa sentir mais dor do que ela deveria sentir, né? Então, esse estudo, assim, foi revolucionário. Depois que ele surgiu, começaram a surgir muitos novos estudos sobre fibromialgia que têm tido resultados positivos. Acho que é incrível, né? E quando a gente olha a importância do nosso sistema endocannabinoide, que a gente está começando a compreender, né, toda a sua potencialidade agora, né? E a gente está vivendo isso nesse momento, e saber que outras, né, condições podem ser muito impactadas aí, né, com essas novas descobertas, dá muito mais energia para a gente ver e falar, caramba, né, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver e para fazer, né? Isso é bem interessante. Quando você fala, né, principalmente dos tratamentos tradicionais que você mencionou agora há pouco, né, que dão pouco resultado, você mencionou aí, inclusive anticonvulsivantes, antidepressivos, ou seja, você tem um conjunto de remédios para tentar, né, a gente não está falando nenhuma garantia, né, de tentar equilibrar e dar uma vida, né, uma condição de vida melhor para esse paciente, né? Agora, esses tantos de medicações, né, com o uso de cannabis, você percebe também alguma redução de uso de outras medicações ou ainda não se encontra esse tipo de resultado nos estudos? Muita redução. Eu vejo isso, assim, da minha prática. Os estudos acabam não relatando muito sobre comparação com medicações, né? Eles focam em uma. Mas digo dos meus pacientes, eu vejo isso em discussão com outros médicos que também trabalham com cannabis. Os pacientes que nos procuram, eles já vêm querendo controlador, em primeiro lugar, né? Mas tomar menos remédios, porque é muito difícil não ter efeito colateral tomando vários remédios, né? Então, todos eles têm efeitos colaterais e eles vêm com essa demanda, assim, me ajuda a melhorar a minha qualidade de vida, né? Tirar a dor e tentar diminuir o número de comprimidos. Então, geralmente isso acontece. Primeiro a gente controla a dor, então eu não mexo nos remédios até a gente ter um controle da dor. E depois que a gente começar a controlar a dor, a gente vai diminuindo os remédios devagarinho. E essa é a parte mais gostosa, assim. Eu amo tirar remédio dos pacientes e eles ficam muito felizes também. Então é muito legal esse processo. Muito interessante. Eu queria pegar mais um outro ponto aí também sobre a história dos pacientes, né? Até mesmo pensando assim, das vivências que você tem tido com os pacientes, né? Um pouco assim de trazer um pouco dos casos dos pacientes, né? Que você tem tratado. E aí também, eu acho que daqui a pouco voltar um pouquinho de novo nesse estudo, porque ele traz uma coisa muito interessante que a gente já vê, né? A relação, né, desses dois endocannabinoides no nosso organismo, anandamida e 2-AG. Né, a anandamida, se eu não me engano, ela é análoga ao THC, correto, né? Ou isso mesmo, ao THC, né? Então, a gente fala aí sobre algumas coisas, né, também, né? O THC tem
tem participação nessas questões todas, né? A necessidade de compreensão dessa planta como um todo, né? Porque não existe, né, o canabinoide ruim, não existe nada disso, mas na verdade são todos elementos fundamentais ali que a gente pode tirar, né, o melhor dele para a nossa vida, né? Então, ver isso, né, e daqui a pouco a gente também, né, não sei se caminha para algum tipo de momento que a gente tem outros marcadores para controlar isso melhor no futuro, né? Até hoje, né, nós não sabemos ainda como é tudo isso na prática, mas está acontecendo. Sim, até, Geo, a gente fala do CBD, todo mundo conhece o CBD, né? Mas ele não é o único que tem importância nisso, que nem você falou agora. O THC, a gente vê que ele tem importância. E, inclusive, eu fui fazer uma busca atualizada hoje à tarde para nossa live, porque os estudos estão aí o tempo inteiro. Tá muito recente, né, essas pesquisas. Existe uma base de dados que se chama Canakis. Não sei se vocês já ouviram falar. É como se fosse um UpToDate, um PubMed, que é uma busca de pesquisa científica segura, só que ela é só para cannabis. Então, lá só tem estudos de cannabis. E ele é muito legal porque tem profissionais médicos do mundo todo que fazem análises das atualizações todo mês. A última atualização foi no dia 15 desse mês. E eu fui ver como é que estão os estudos atuais, assim. Então, lá nessa base tem 65 estudos. E tem 76%, mentira, tô lendo aqui, 87% de resultados positivos em estudos clínicos. Isso é incrível, assim. 87% é mais do que os resultados positivos que a gente vê com pregabalina, que é uma das medicações hoje mais utilizadas para fibromialgia, né? E nessa análise de todos os estudos que a base da plataforma faz, eles colocam que sugerem que todos os 3 quimiotipos de cannabis são úteis na fibromialgia, que é o CBD, o THC e o CBG, que é o canabigerol, que é um canabinoide menor que está sendo mais estudado nos últimos anos. Então tem muita potência ainda. Eu acho que nós estamos participando da revolução. Nossa, é muito, né, assim, cada dia uma coisa nova surgindo ali, né? De fato, Sim. a gente vai ver muita coisa nova, assim, interessante aí nos próximos anos. Quero aproveitar que a gente está quase chegando à metade e já pegar duas perguntas. Tem a primeira pergunta aqui, olha, do Lucas Bueno, um abraço, meu querido. Quais locais os pacientes mais relatam dores? Por todo o corpo ou membros específicos? Como é que é isso na fibromialgia? Lucas, boa pergunta. É muito, muito variado. Mas a fibromialgia, ela tende a ter mais dor nos membros, nas extremidades, tá? Então, mãos, articulação dos dedos, cotovelo, joelho, mas é difuso, assim. Então, depois eu vou passar, eu separei 2 casinhos de pacientes para contar para vocês. Você vai ver que uma delas tem muita dor na cervical, a outra é mais nos joelhos. Mas a diferença maior que a gente vê dessas pacientes para uma paciente que tem artrite, por exemplo, né, que também causa dor, é que as dores delas não são só nas articulações. Elas têm dor no músculo, elas têm dor na pele, elas têm dor no toque. São vários tipos de dor misturada. Então, às vezes elas vêm com dor de cabeça, às vezes elas têm dor aqui que é de bruxismo. É muito variado. Nossa, isso junto com aquilo que você falou, que o volume dela para dor é desequilibrado, imaginar que ela tem o corpo inteiro, tudo que pode doer ali deve ser algo, assim, sim, desesperador, né? E ele varia, tá? Então vai ter dias que a paciente vai dizer que tá doendo as costas e no dia seguinte as costas não doem, mas vai doer as pernas. É uma dor, elas falam que a dor caminha. Essa é a frase típica, assim. Uma outra pergunta que surgiu aqui, até do Matheus Azevedo também, ele fez uma pergunta, eu não sei se eu acho que a gente vai conseguir responder para ele totalmente, não, mas assim, ele falou, olha, meu cachorro usa pregabalina, será que posso usar cannabis então? Eu acho que talvez... O cachorro? O cachorro dele, ele quer substituir a pregabalina pelo cannabis. Será que ele tem fibromialgia? Olha, Matheus, eu não sou veterinária, mas eu conheço veterinários que trabalham com cannabis e a gente pode mandar o contato depois. Tem uma pergunta também do GBR Lúcio aqui. Vamos dizer assim, é uma pergunta que talvez a gente não fosse tratar ela aqui diretamente. A diferença dele é CBD e THC. Carol?
pode ficar à vontade também para responder para ele, já só para ele entender aqui. E ele fala, como a cannabis age no organismo, eu acho que é o que você trouxe já, a gente talvez não vai entrar muito aqui não, tá, GBR Lúcio, porque essa parte do sistema endocannabinoide por si só seria talvez um evento inteiro, né, Carol? Mas eu acho que a diferença entre CBD e THC talvez faça bastante sentido aqui, mas a gente vai ter ainda outros tópicos para a gente falar bem a fundo disso, que vai ser muito interessante. Tá, vamos explicar brevemente, assim. O CBD e o THC são dois canabinoides que estão dentro da planta da cannabis, tá? Então, quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente consegue isolar esses componentes. O canabidiol, hoje, ele age lá nos nossos receptores CB1 e ele tem efeitos mais de relaxamento, de causar uma sensação de prazer. Ele é analgésico também, mas em menos potência, tá? Já o THC, ele é o que é famoso por ter os efeitos psicoativos, mas ele não é um vilão. A gente precisa dele. Então, tudo varia com a dose. O THC, ele tem um grande potencial analgésico e ele pode ser indutor de sono em doses baixas, além de fazer um relaxamento da musculatura. Isso, falando de fibromialgia, é extremamente importante, porque essas pessoas com fibromialgia, na dor, elas costumam ter tensão. Então, elas precisam de um relaxamento muscular. Em doses altas, o THC causa os efeitos psicoativos da cannabis, que é o uso recreativo. Mas no caso medicinal, a gente precisa desse controle da dose e a gente usa essas doses menores justamente para controlar a analgesia. Então, para dor, assim, é essencial. Dificilmente a gente consegue controlar um caso de dor como essa, como fibromialgia, sem nem um pouquinho de THC. Então, os óleos, por exemplo, que a gente costuma usar de CBD full spectrum, significa full spectrum que tem um pouquinho de todos os outros canabinoides. Então, geralmente esses óleos têm 0,3% de THC, e esse 0,3% ele é o suficiente para fazer um efeito, agora vai ficar complexo eu falar sobre isso, mas que é o efeito comitiva, a gente chama. Então, todos os canabinoides juntos, eles se ajudam. Eu costumo falar para os meus pacientes, para eles entenderem, que é uma roda de engrenagem de dentinhos. Então, o CBD isolado, que é o mais famoso, que a gente vê às vezes em farmácia brasileira, né? Ele é uma roda de dentinho que só tem um dentinho. Então, ele vai girar devagar? Vai girar, mas vai girar bem devagar. Então, se a gente bota todos os dentinhos, ele vai girar bem mais rápido e com mais força, né? Então, um óleo full spectrum é isso. A gente dá potência para o teu tratamento. O CBD junto com o THC, ele diminui os efeitos colaterais. Ele é super importante, né? Então, tudo depende da dose. Os dois são muito importantes. Acho que deu para entender mais ou menos, porque se a gente começar a falar dos É uma discussão lida, que é grande, não é pequena, né? Inclusive, tem até uma pergunta que se conecta com isso também, que foi a do El, que a gente falou num vídeo com a Jéssica recentemente, né? Diferença de uso recreativo e uso medicinal, mas também não é o foco muito aqui. Mas, El, depois a gente vai trazer outras pessoas para a gente falar não só sobre as multiplicidades do uso, para a gente entender a cannabis, não só como que a gente já cresceu aprendendo só diferente medicinal e o recreativo, né? São todas as vivências possíveis que as pessoas têm, né, culturalmente, mas a gente vai ter um canal, um lugar específico para falar sobre isso muito em breve, tá? E também a última para a gente passar, exatamente para a gente entender o caso, né, real que você tem visto no seu dia a dia. A gente tem o Lucas que perguntou aqui de novo, usa dose de resgate com THC? Não entendi muito bem aqui, sim, mas... acho que eu entendi. Dá para ser usado, tá? Eu tenho pacientes de fibromialgia que têm crises de dor, não só em caso de fibromialgia, outros casos também, então crise de ansiedade, crise convulsiva, a gente consegue usar dose de resgate de THC, tá? Perfeito, perfeito. Então, bora para a próxima parte. Eu acho que, assim, melhor do que, né, a gente ainda falar sobre todos os conceitos que envolvem a fibromialgia, mas também agora para a gente dar mais até mesmo visão para as pessoas do dia a dia, né, como que é a vida dessas pessoas todas. Traz para a gente um pouquinho dos casos, né, dos seus pacientes, obviamente, né, mantendo toda a descrição sobre o paciente, mas que a gente possa, né, entender, as pessoas também possam compreender como é que é esse dia a dia de uma pessoa, né, com fibromialgia. Bora lá, então.
Eu separei um caso que para mim é um caso de sucesso. Eu até convidei essa paciente para participar da live, se ela estiver aí, um beijo para você. Essa paciente, então, ela chegou para mim em consulta online, tá? Porque ela mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, mora nos Estados Unidos. A gente fez atendimento online dia 18 de setembro do ano passado. Ela tem 31 anos e ela foi diagnosticada com fibromialgia aos 28 anos. Nesse dia da consulta, ela me falou que ela usava ciclobenzaprina 3 vezes ao dia, que é um relaxante muscular, tá? Ela usava 10 miligramas, é uma dose alta, então 3 vezes ao dia é um remédio que causa sono. Então ela tinha sono o dia todo, porque ela tomava de manhã, de tarde e de noite, para controlar a dor. Além disso, ela usava gabapentina, que é um dos remédios que eu citei, que é para dor neuropática. Ela também usava de manhã, de tarde e de noite. E de noite ela usava mais um remédio que é usado para fibromialgia, que é a duloxetina. Tá? Que é um ansiolítico junto com analgésico, né? Para dor neuropática. E ela também usava melatonina, porque ela não conseguia dormir, tá? Então, esse sono dela era ruim porque ela sentia dor. Então, ela ficava acordando várias vezes durante a noite. Ela disse que com a melatonina melhorou um pouco, mas que ainda estava ruim, que ela acordava cansada. No caso dessa paciente, a dor dela era principalmente na cervical. Ela tinha muita contratura, assim, muscular. Ela sentia dor só de encostar. E ela sentia que essa dor irradiava para o braço direito dela. E ela sentia formigar o braço e choques. Esse era o tipo da dor dela, tá? Como eu falei, que varia muito. E para ela, eu sempre classifico a dor na escala de dor. Então, de 0 a 10, quanto que é a tua dor, né? Então, ela falou pra mim que no dia a dia, a dor dela era constante 5 de 10, o tempo todo, e que às vezes ela tinha crises que daí era 10 de 10, e eventualmente ela precisava ir pro hospital, fazer medicação na veia, e isso era péssimo pra ela. Pra qualquer pessoa seria, né? Então, nessa ocasião, ela já tinha tentado tratamento com anti-inflamatório, com um analgésico comum de pirona, paracetamol. Ela já tinha feito até anestésico injetável local na região da cervical, que era onde ela incomodava mais, no ombro. E nada, assim, resolvia. Resolvia alguns dias, voltava, não estava feliz. Então, para ela, eu comecei um óleo de CBD Full Spectrum. E, para quem fez a pergunta do resgate de THC, a gente fazia resgate de THC para ela, só que lá nos Estados Unidos, a gente só conseguiu para ela em goma. Então, ela usava goma de THC, em gummies, né? Que é bem famoso já, essa forma de uso. Se fosse um resgate inalatório, seria mais rápido, seria o ideal. Mas é mais difícil de conseguir ainda, então ela usava goma. Em 20, 30 minutos no máximo, o efeito já funcionava, ela já ficava sem dor com esse uso. E para ela também eu prescrevi um creme de CBD para ela fazer massagem local, como ela tinha essa dor importante da cervical. E ainda mais ela trabalhava online, então ela ficava muito tempo sentada, digitando, piorava. Por isso que eu prescrevi isso para ela. Então ela começou o tratamento no dia 29 de setembro. E a gente fez um retorno no dia 30 de outubro. Então, deu um mês de tratamento. Nesse período, a gente fez acompanhamento pelo WhatsApp. Isso é muito importante para mim, assim. Eu gosto de conversar com os pacientes pelo WhatsApp. Porque cannabis é algo que é muito individual. E as doses são muito diferentes. Independente. Pode ser um irmão gêmeo, que pesa o mesmo peso, a mesma altura. As doses vão ser diferentes. Varia muito com o nosso organismo, o que a gente come, o que a gente deixa de comer, com tudo. Então, eu vou ajustando a dose pelo WhatsApp com a pessoa antes do retorno, né? A gente vai fazendo ajustes para que isso seja mais flexível e mais rápido, e daí quando ela chega no retorno, a gente já consegue esclarecer as dúvidas dela, né? Então, no dia que ela voltou, eu já tinha ajustado dose pelo WhatsApp com ela, a gente tinha aumentado um pouquinho o óleo, que eu começo sempre numa dose baixa, a pessoa nunca tinha feito uso de nada parecido, então a gente começa devagarinho. Ela já me relatou nesse dia que ela teve uma melhora importante da ansiedade e do sono. E ela disse que a dor agora era tolerável. Já estava feliz. Mas ainda queria mais, a gente sempre quer mais. E ela falou pra mim que ela ainda tinha as contraturas na cervical, mas ela não tinha comprado o creme do CBD. Ela tinha ficado só com o óleo e a goma. Falei que tudo bem, né? Era a escolha dela. Mas ela me contou que ela tinha parado de usar um dos comprimidos da gabapentina porque ela achou que estava melhor. Mesmo eu falando que era para esperar, pra gente conversar, ela parou. Mas tudo bem, ela disse que não teve piora e que a dor ainda estava tolerável, então isso realmente era um bom resultado. Ela tinha diminuído o remédio por conta
E mesmo assim, ainda estava melhor, né, do que antes de começar o óleo. E ela me disse que desde a consulta ela não teve mais crise daquela dor 10 e 10 que levava para o hospital. Ela tinha isso semanalmente, tá? Então, um mês sem crise, para uma pessoa que tinha crise toda semana, eu estava muito feliz. E ela também estava. Então, eu até escrevi a frase que ela escreveu para mim, que eu botei no prontuário dela. Ela colocou: tô dormindo muito bem, como há muito tempo não dormia. Me sinto descansada. Então, e ela ainda me falou que ela estava animada para voltar para academia. E antes, na primeira consulta, ela me disse que ela não tinha condição de fazer exercício físico porque ela sentia muita dor. E isso é muito compreensível, né? Uma pessoa com dor não vai querer ficar puxando peso em algum lugar, correr, andar de bicicleta. Então, eu já estava feliz. Aí, em novembro, ela veio para o Brasil, eu atendi ela presencialmente, a gente fez um agulhamento com eletroestimulação, que é um procedimento que eu faço em consultório para dor, principalmente dor muscular, tá? A gente fez esse procedimento, ajustamos as doses dos canabinoides, ela estava indo bem. Em janeiro, dia 5 de janeiro, a gente fez mais uma consulta, e nesse dia, isso sempre acompanhando pelo WhatsApp, nesse dia 5 de janeiro, para mim foi a revolução, porque ela falou assim: não sinto mais dor. Carol, tô bem. Parei de usar a ciclobenzaprina. Tô usando só de noite, porque me ajuda a dormir. Eu ainda tenho um pouquinho de insônia. Mas não tava mais usando de dia. Então, ela tava conseguindo ter disposição, porque a ciclobenzaprina, quem já tomou, sabe que ela derruba, assim. Ela dá muito sono, gente. Eu não conseguiria nunca tomar uma ciclobenzaprina de manhã e ir trabalhar. Eu não conseguiria. E ela conseguiu aí, então, deixar só de noite essa ciclobenzaprina. Ela me contou que voltou a fazer musculação. Eu fiquei super feliz, porque ela estava há mais de anos sem se exercitar. Começou a usar o creme de CBD, tanto na cervical quanto na ATM, aqui, que ela tinha dor nessa articulação também, que ela rangia um pouco os dentes à noite. E aí, assim, feliz demais. Desde então, isso foi em janeiro, ela tá controlada, a gente só faz acompanhamento, assim, de manutenção. Tudo ótimo. Uma história de sucesso. É muito, muito bom ver isso, que assim, são as pequenas melhoras que vão acontecendo, né? Sono, né, a redução dessa dor, a diminuição, né, dos remédios é uma questão muito positiva, né, pensando nisso. Eu acho extremamente positivo, né, falar sobre isso, né? E em resumo, falando disso, Gel, ela ficou sem melatonina, eu não falei isso, né? Ela parou de usar melatonina. A gabapentina, que era 3 vezes ao dia, ficou só uma vez. E a ciclobenzaprina, que era 3, ficou só uma vez à noite. Isso porque eu já tô conversando com ela pra gente tentar tirar. Mas é normal, os pacientes têm um pouco de medo de tirar de vez totalmente, porque imagina uma pessoa que teve dor por tanto tempo, do nada vai tirar tudo, ela tem medo que a dor volte, né? Então, os nossos próximos passos agora são esses. Ela tá confiante, mas eu sempre deixo isso no tempo do paciente. Ó, quando você estiver pronta, você me chama, a gente vai ajustando e vamos tirando. Porque para tirar a gente vai aumentar mais um pouquinho a dose, né? Então, o plano é esse agora. Mas sei lá, ela fazia uso de 10 comprimidos ao dia, virou 3. Já é algo, né? Nossa, é uma redução absurda, né, de medicamento no organismo, enfim, né, tudo isso são vitórias importantíssimas, né, além do controle da dor, né, menos medicamento, enfim, né, uma qualidade de vida melhor, né. Sim. Agora, pensando, enquanto você fala muito no acompanhamento, isso é importante, né, porque a gente tem primeiro um diagnóstico demorado, longo, né, se traz lá no início, um diagnóstico por exclusão, exclui todas as outras possibilidades até chegar. O Will tinha feito uma pergunta agora há pouco, eu acho que a gente, né, chega nela também, né, que ele até fala, né, por que é tão difícil conseguir o diagnóstico da fibromialgia, mesmo com tantos sintomas visíveis para quem convive com a dor, né? Você explicou lá no início também um ponto legal, mas como é que o acompanhamento, né, esse acompanhamento faz toda a diferença e o que é preciso saber antes para chegar? Olha, você pode estar convencido que talvez a cannabis seja uma solução para você e você precisa procurar um especialista para isso. Qual que é o próximo passo, né, para esse paciente? O que você recomenda que ele comece, né, para encontrar uma solução? Olha, Gil, eu acho que falando de fibromialgia, como a gente falou antes,
é uma doença que a gente não tem outros tratamentos eficazes mesmo, assim. Nenhum é de fato eficaz. Então, antes, quando eu não estudava tanto sobre a cannabis, eu achava que ela era uma última opção. Mas hoje não. Eu realmente acho que a cannabis pode ser sim a primeira opção para essas pessoas. Porque é um tratamento que a gente sabe que quase não tem efeito colateral. É muito, muito difícil ter efeito colateral, assim. Nas doses que a gente consegue estabilizar para esses pacientes, não são doses muito altas. Varia muito, né, de pessoa para pessoa. Mas a gente acaba não tendo efeito colateral. Os remédios que elas usariam convencionais teriam muito mais efeitos colaterais. Então, para mim, assim, se a pessoa tem indicação, ela tem dor e ela tá disposta a usar, é o suficiente. Eu oriento. E prescrevo, sem medo. E para algum paciente, alguma contraindicação que eu acho que é importante também falar para relação ao uso da cannabis? Existem poucas contraindicações, tá? Então, uma delas é alguns tipos de arritmia grave. Nesses casos, não é uma contraindicação absoluta, porque o que pode piorar as arritmias por acelerar a frequência cardíaca é o THC em doses altas. Como eu falei antes, esses tratamentos para fibromialgia vão ter doses muito baixas de THC. Então, nesse caso de uma paciente tiver algum tipo de arritmia grave, a gente vai usar um óleo sem THC, que a gente chama de broad spectrum, ou um óleo com mínima quantidade de THC, dependendo do tipo de arritmia, não tem problema, tá? Então, isso seria uma contraindicação não absoluta, né? E diagnósticos de esquizofrenia ou transtorno bipolar, a gente também não usa THC porque pode piorar os sintomas, tá? Ele causa isso. Então, nesses casos, a gente também não vira uma contraindicação, a gente só tem que usar menos recursos. Então, a gente acaba usando um óleo isolado, um óleo broad spectrum, que ele vai ter efeitos, mas menores. Então, a gente acaba tendo que usar doses muito mais altas dos canabinoides nesse caso. Mas contraindicação, assim, a pessoa não pode usar cannabis, nenhum tipo de canabinoide, não tem nenhuma, assim, que a gente saiba até hoje, assim, nenhuma mesmo. A menos que a pessoa tenha uma alergia ao composto, que pode acontecer. Eu já vi paciente fazer alergia do óleo carregador, que é o óleo que eles misturam junto para formular, né, o frasco. Então, era um óleo que era feito misturado com óleo de coco, a pessoa fez uma alergia do óleo de coco. Trocamos a marca, passou a alergia, continuou o tratamento. Então, contraindicação mesmo, não sabemos nenhuma ainda. Aproveitando esse assunto, doutora Carolina, e quanto à faixa etária, a fibromialgia, ela acomete alguma faixa etária assim específica? Sim, é mais comum em mulheres, tá? E geralmente começa a se manifestar nessa idade de jovem, ali de 30 a 50 anos, tá? Essa é a faixa que mais é feito o diagnóstico. Entendi. Aí, nesses casos, a faixa etária é totalmente permitido o uso do tratamento com cannabis medicinal, né? Agora, se for, por exemplo, em outra faixa etária, uma faixa etária menor, por exemplo. Tá, tu diz assim, crianças, né? Por exemplo. No caso da fibromialgia, a gente nunca existiu um diagnóstico antes de 18 anos, 17 anos nas evidências, tá? Mas falando de outros tratamentos que possam ser feitos, por exemplo, autismo, né? Autismo, epilepsia, a gente trata crianças com cannabis. A gente evita usar THC em crianças muito pequenas, então menores de 6 anos, porque ainda está em desenvolvimento neurológico, tá? Então, o THC, ele causa uma hiperatividade no nosso sistema neurológico. Então, uma criança que está em desenvolvimento, isso pode afetar um pouco esse desenvolvimento. Então, por isso que a gente evita. Depois, ali dos 18, 21 anos, esse desenvolvimento já finalizou, não tem perigo nenhum de fazer esse uso, tá? Em doses adequadas, controladas, de forma medicinal. Então, em casos de crianças, a gente prefere usar broad spectrum ou até um CBD isolado, dependendo do caso, né? A gravidade dos sintomas, dependendo da doença que ela tiver. Mas, às vezes, o risco e o benefício, né, a gente precisa dosar. Então, por exemplo, tem um pacientinho, hoje já deve ter uns 4 anos, tá? Ele tem síndrome de West, tá? Então, é aquela síndrome que tem muitas convulsões, e além disso, ele tem síndrome de Down.
Ele começou com CBD isolado, tá? Quando ele era bebezinho, bem pequenininho, mas não controlou 100%, tá? Aí passaram para Broad, melhorou, não controlou 100%. E ele ainda não tinha qualidade de vida, assim, para aquela família, porque é a família inteira que sofre, né? Então, foi colocado o óleo CBD Full Spectrum, então 0,3% de THC nessa criança, e ficou aí, controlou as crises, assim. Então, ele ficou usando o CBD Broad e o Full Spectrum em caso de crise, né? Então, é muito variado, mas a gente evita. Carol, e um outro ponto, eu acho que você tocou aí, né, dos produtos, né, os tipos de produtos que são utilizados, né, e falando sobre isso, obviamente, né, o THC precisa de um pouco mais de cuidado, né, com quem vai fazer uso, mas a gente está falando, de certa forma, de uma planta ou de um elemento que é relativamente, não tem tantos, né, efeitos colaterais, né, os efeitos colaterais, eles são relativamente simples, talvez, não sei se essa é a melhor nomenclatura que eu posso usar para isso, mas é que me vem à cabeça agora, que a gente está falando de uma boca seca, às vezes de uma sonolência, né? E a gente entendendo bem os óleos, né, com baixo teor de THC, né, abaixo, principalmente de 0,3 para baixo, né? Quando a gente fala dos óleos full spec, são óleos com uma quantidade relativamente pequena, né? Isso é importante falar para as pessoas. Não são óleos capazes de dar, né, de gerar para as pessoas a sensação de que quem consome, né, a cannabis in natura, um óleo mais, né, com esse tipo de concentração. Obviamente que existem óleos mais potentes para outras finalidades, né, inclusive. Sim, às vezes a gente precisa fazer uso desses óleos mais potentes, né, mas de forma bem acompanhada, por isso que é super importante esse acompanhamento. A gente consegue, por exemplo, o CBD, a gente pode chegar em doses muito altas, assim, até 300 miligramas por dia, não vai ter efeito colateral. Tem pacientes que precisam chegar em doses desse nível. Já o THC, ele é muito mais sensível, né? Então, as minhas pacientes de fibromialgia, por exemplo, a gente estabiliza em doses de 3, 5 miligramas de THC por dia. Quando chega a 10 miligramas, dificilmente não vai ter efeito colateral. Então, eu nunca precisei chegar nessa dose com umas pacientes de dor. Mas, então, para a gente ver a diferença entre eles, né? Por isso que é importante que o THC esteja numa dose menor que o CBD. Isso sempre, assim. É muito difícil no Brasil, gente, conseguir autorização do Comitê de Ética para fazer pesquisa com cannabis. Então, tem muita gente a fim de fazer pesquisa. Eu mesma queria ter feito uma pesquisa sobre cannabis que fosse de intervenção com pacientes. Acabei desistindo por ter esse bloqueio do Comitê de Ética. Então, a gente acaba fazendo revisão sistemática, revisão bibliográfica da literatura, por entraves, né? Então, isso também falta um pouco esse incentivo. E em relação a acesso para o paciente, ainda é um pouco custo, assim. Isso já melhorou muito, nossa, muito. Já foi, assim, de 2 anos para cá, o custo dos tratamentos com cannabis reduziu muito. Então, hoje é super mais acessível. Mas a gente sabe que ainda tem pessoas que não conseguem arcar com esse custo. Essa questão do custo aí no desafio, né, que é um tratamento que acaba sendo caro, né, não é tão... tem opções no Brasil já, mas está cada vez... E como a coisa está acontecendo agora, né, Carol, acho que daqui a pouco a gente vai ter mais oportunidades, né, poucos anos atrás a gente mal estaria podendo falar sobre isso, porque a gente, né, poderia ter outro tipo de visão. Olha só, a gente já está discutindo sobre isso, legislações estão sendo construídas nesse momento por isso, estrutura para a gente plantar e desenvolver no Brasil. Então, acho que o futuro para isso é muito promissor, né? Muito promissor, e tomara que a gente tenha, né, esse bom foco na pesquisa aqui no Brasil, que a gente tem condição de fazer isso, né? Tivemos até esse ano passado, uma relação com a universidade que está desenvolvendo pesquisa, que é o FVJM, e nós esperamos ver mais faculdades aqui, que a gente tem um celeiro incrível, né, de pesquisadores aqui. Eu acredito que a gente vai ter um futuro muito, muito legal para isso também, né?
Sim, com certeza. Eu até, não sei se vai dar tempo, eu tinha mais um casinho para contar, mas se vocês quiserem... Por favor, não, vamos encerrar após ele, mas eu quero saber dele. Ah, Você acha que a gente ia faltar no segundo? Eu falei, não, peraí, tá faltando um caso aqui ainda. bom. Foi difícil escolher só dois, porque, assim, eu tenho muito apego aos meus casinhos, às minhas pacientes. Mas então eu vou contar eu peguei um bem diferente do outro, justamente pra gente ver essa divergência que existe dentro da fibromialgia. Mas esse caso aqui é uma mulher de 67 anos, tá? Ela tinha esse diagnóstico de fibromialgia e, além desse diagnóstico, ela tinha nevralgia do trigêmeo. Não sei se vocês já ouviram falar. A nevralgia do trigêmeo, ela foi considerada a pior dor do mundo, assim. É uma irregularidade da parte neurológica, dos nervos mesmo, da região da face, o nervo trigêmeo, ele passa aqui nessa região e ele causa muita dor. Então, assim, não dá pra encostar na pessoa. Ela sente muita dor, assim, o cabelo, ela me relatava isso, tá? Que o cabelo, quando encostava no rosto, ela sentia dor, então, por isso ela cortou o cabelo bem curtinho, tá? Então, pra mim, foi bem desafiador essa consulta. Ela usava carbamazepina 2 vezes ao dia, em dose alta, assim, que é um remédio para esse tipo de dor, que tem a ver com dor de sistema nervoso, né? Da parte de nervos. É um remédio que costuma ser eficaz para nevralgia do trigêmeo, mas também nada que elimine a dor. E daí, para fibromialgia, ela usava pregabalina, que é um remédio bem comum usado para fibromialgia. Ela usava de manhã... Não, ela usava 2 comprimidos à noite. Também era uma dose alta, tá? O sono dela, ela falou que ela só dormia tomando a carbamazepina. Se ela não tomasse, ela não dormia. Ela tinha dor, se revirava na cama. E, além disso, ela já tinha tido uma fratura na perna direita. Então, ela tinha essa dor ali de onde ela teve essa fratura, que ela me relatava. Ela tinha artrose na lombar e na cervical. Desde 2022, ela tinha esse diagnóstico. Então, isso também causava dor. E ela tinha hérnia de disco também na região lombar. Então, um combo de coisas que causavam dor. Já nem sabia mais o que era da fibromialgia, o que era da artrose. Mas o objetivo dela era melhorar a dor. E eu falei, vamos lá. Aceito esse desafio. Então, no caso dela, já diferente da outra paciente, a dor dela era principalmente coluna, quadril e nos joelhos, tá? Da nevralgia do trigêmeo, ela tinha dor constante. Ela falou que era o tempo inteiro, ela podia estar parada, ela podia pôr gelo, nada aliviava a dor dela. Ela sentia aquela dor, ela falou que reduziu um pouquinho com a carbamazepina, mas que aquilo estava sempre ali incomodando ela. Ela dormia no travesseiro, ela não conseguia virar de lado, porque aquilo causava dor nela. Então, ela dormia sempre de barriga para cima. E aí, para ela, eu escolhi uma formulação diferente do óleo da outra paciente. Eu coloquei um óleo 2:1, então ele era 2 vezes mais CBD do que THC. Nesse caso, era uma concentração um pouco maior de THC do que da paciente anterior, porque ela tinha nevralgia do trigêmeo. Eu achei que isso seria necessário nesse caso. Beleza. Isso foi em novembro, tá? Um mês depois do ano passado. Em dezembro, dia 13 de dezembro, ela voltou. E ela me falou que a dor da nevralgia não tinha melhorado nada, mas que a dor do corpo, das costas, do joelho, que seriam as dores mais da fibromialgia, tinham melhorado bastante. Que ela estava dormindo melhor e que ela estava menos ansiosa. Já fiquei feliz, porque realmente a nevralgia do trigêmeo não é algo que a gente tem evidências concretas do uso da cannabis. Então, o meu desafio ali era a fibromialgia. A nevralgia, eu nem estava pensando em tirar aquela carbamazepina. Eu ia manter a carbamazepina para nevralgia, minha ideia era trocar a pregabalina e botar a cannabis para ela parar de ter dor. Beleza, aumentamos o óleo. Em janeiro ela voltou, dia 28 de janeiro ela voltou. E ela me falou que não tinha mais dor da nevralgia do trigêmeo. E aí, gente, eu fiquei tão feliz. Porque assim, já nem era o nosso objetivo. Não era nem o objetivo dela, porque eu deixei isso bem claro pra ela. Eu falei, olha, pra nevralgia do trigêmeo a gente não tem tanta evidência, mas a gente sabe que ajuda em dor. Então, por ser uma dor, talvez ajude, mas a tua dor é uma dor diferente. A gente sabe que é uma dor do nervo. Ela entendeu e mesmo assim quis continuar. Mas quando ela me disse que não tinha mais dor da parte do nervo, eu fiquei tão feliz. E aí, nesse dia ela falou pra mim que ela tinha começado a fazer pilates, que ela tinha voltado a fazer viagens, que ela adorava viajar. E que o desejo dela agora era
tirar a carbamazepina. Você, meu Deus. Ela quer tirar a carbamazepina. Eu falei, tá bom, vamos lá. Então, isso eu sempre deixo tudo muito, eu abro muito as ideias para os pacientes. Falei, olha, se é o teu desejo, vamos tentar, mas pode ser que dê errado, talvez a gente precise voltar. Ela falou, vamos, tá bom, vamos tentar. Então tá, vamos tentar. Daí ela usava 2, a gente diminuiu para 1. A gente tirou a da noite, já que ela tava dormindo bem, por causa do óleo, né? Aí ela voltou em fevereiro, então a gente tava se vendo todo mês. Ela ficou bem sem aquela carbamazepina da noite. Falou que não mudou nada, então a gente só aumentou o óleo, ficou estável da dor. Não voltou a ter crise, não voltou a sentir dor no rosto. Falou que estava muito bem, que ela estava viajando, estava dormindo bem, tinha começado a fazer trilhas com o marido, tá? 67 anos, foram fazer trilhas. E aí, a gente tava conversando sobre tirar a pregabalina, que na verdade era a pregabalina que eu queria tirar, não a carbamazepina. Ela falou que ainda não estava pronta. Eu falei, tudo bem, então, né? Ela que decide isso. É muito importante o paciente estar seguro, porque às vezes nem é o remédio, assim. Se a pessoa não tá segura, ela não fica bem de outras coisas, assim, não necessariamente a dor. Então a gente manteve a pregabalina e deixamos sem uma das carbamazepinas. E aí ela voltou pra mim. O dia que ela se sentiu pronta pra tirar a pregabalina foi em maio só. Falou que continuava ótima, não tinha mais dor no rosto, nem no corpo, que tava muito feliz, que tava dormindo bem, que não tava mais tão ansiosa. E agora ela tava pronta pra gente tirar a pregabalina. Então a gente foi fazendo uma redução gradual, que ela usava uma dose bem alta de pregabalina. Então a gente cortou essa dose para 3/4 da dose, depois foi para metade. E agora ela tá com a dose mínima da pregabalina. Por enquanto estamos assim, ela vai voltar, no WhatsApp a gente vai conversando, ela falou que tá bem, mas a gente combinou que vai fazer, mês que vem a gente tem a consulta, a ideia é que vamos tirar de vez essa pregabalina. Mas assim, muito, muito feliz, mais do que eu esperava essa paciente. É muito, muito interessante ver isso, né? Que o resultado que o paciente tem, né? E da necessidade também desse trabalho em conjunto, né? Não é só o paciente sozinho, não é o médico sozinho, né? Tá junto ali mesmo, porque no final das contas é ele que sente, né, essa dor, é ele que entende da dor dele, né? Que ele tá sentindo, que faz ele, às vezes, Com certeza. até mesmo, né? O interesse pela própria vida, às vezes, de tão ruim que é sentir essa dor, né? Gel, sabe que a gente fala na medicina de família que a consulta com o paciente, o momento da consulta, ela é um encontro entre 2 especialistas. Porque o médico pode ser especialista na teoria da medicina clínica, mas o paciente é o único especialista sobre ele mesmo. Então, ninguém vai saber dizer mais sobre o que ele sente do que ele mesmo, né? Então, é muito importante a gente ouvir ele, o que ele quer, o que ele não quer também, né? Carol, muito incrível, e tomara que a gente tenha mais momentos assim para compartilhar essas outras histórias, não só sobre a fibromialgia, mas sobre outros casos, outras condições que a gente pode ver tanta possibilidade que a cannabis pode ajudar. E a ideia, né, desses encontros aqui é exatamente para a gente ajudar a desmistificar dentro das nossas redes, dentro próximo das pessoas que nós conhecemos, sobre o que é essa cannabis que a gente está falando, né? Porque você falando com seus pacientes, nós aqui falamos com médicos, pacientes, várias outras pessoas. E o que é essa cannabis, né? Não é nada para a gente ter medo, é algo para a gente ter bastante respeito, porque pode ajudar muito a nossa qualidade de vida. E cada vez mais as pessoas vão ouvir e falar sobre ela, e todos nós estamos aqui. Então, para a gente fechar, Carol, deixa seu contato para todo mundo. Vamos encerrar com você, deixando uma boa mensagem assim, para quem está sofrendo com dor aí, sabe que pode contar com todos nós aqui de alguma maneira, tá bom? Tá bem, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Eu gosto muito de contar dos relatos do meu trabalho. É algo que me faz feliz mesmo. Então, agora, se vocês ouviram tudo que a gente conversou aqui, vocês sabem que viver com dor não é necessário, né? A gente tem alternativas para isso. Eu acho que quem tem dor tem que tentar as alternativas, e temos alternativas aí disponíveis. Quem quiser conversar, tirar dúvidas, o meu Instagram, eu acho que o Gel deixou ali, mas é @doutora DRA, né? Caroline Page, com 2 L's.
Lá dá para me chamar, tem vários conteúdos, inclusive, sobre fibromialgia, sobre outras doenças que a gente pode estar tratando com cannabis. E lá no link da minha bio do Instagram tem o WhatsApp para entrar em contato. E acho que é isso. Muitíssimo obrigado, doutora Carolina. É um prazer falar com você. Jéssica, também muito obrigado por esse apoio, por estar aqui conosco também. E hoje, né, terminamos nossa conversa com a Caroline Page. Agora estou falando certo seu sobrenome, Carolina. Isso aí. E fica o convite para você estar aqui conosco, aparecer novamente várias outras vezes, né? E teremos mais oportunidades aqui, tá bom? Vamos sim, vamos combinar. Muito obrigado, gente. Jéssica. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau. Até mais.